Olá, meu amigo e amiga. Às vezes eu fico refletindo sobre que tipo de sentimento brota na gente quando nós ajudamos a desmascarar um falsário, um vigarista, um mentiroso, enfim. Muitas vezes a gente fica com sentimento de satisfação e muitas vezes a gente fica com sentimento de lamento, porque o falsário, o estelionatário, ele sempre, para ter chegado naquela condição, ele causou algum dano a alguém. E nesse ano de 2026, vai ser o esporte predileto aqui nosso no portal e outros tantos também, o desmascaramento de vigaristas. Olha que já tem um monte que a gente ajudou a desmascarar, que saíram das redes sociais, foram banidos, outros estão com problemas na justiça, outros estão com tornozeleira eletrônica, mas tem os remanescentes ainda. Muitos deles fora do nosso país, evidentemente, porque são covardes, né? Eles não vêm aqui para o nosso território se submeterem às leis brasileiras, que já são muito flexíveis, são muito benévolas para essas criaturas, mas mesmo assim eles seriam bastante encalacrados no meio dessa história. Aqui no nosso portal, eu tenho mostrado muito que a mistura de política com religião, que ela tem sido utilizada sempre por vigaristas, por inescrupulosos. Tem essa senhora aqui que ficou muito conhecida durante as campanhas da extrema-direita no passado, e agora, visitando aqui o site do meu amigo Jumentinho Amarelo, ou Jumentim Amarelo, ele fez essa denúncia aqui, né? Que ela voltou, a pastora Valdirene, que errou tudo na campanha eleitoral, já está fazendo previsão de novo, né? E por que eu estou trazendo a criatura aqui para o nosso papo? É porque tem outras criaturas que não estão no campo da religião que praticam também o estelionato ideológico, o estelionato eleitoral, o estelionato cada vez mais dentro desse universo da terra plana direitista, né? Mas vamos ver o que a criatura já está profetizando? Vamos lá. Eu represento o anjo da igreja. Carro é a nação, gente. Praticamente é o Senhor dizendo, olha, eu vou colocar você na direção. Porque até então, a nação está andando no automático. E agora está colocando Flávio na direção. Eita, Jesus! Meu Deus do céu, gente. É um negócio espantoso. Essa senhora errou tudo, mas enfim. Tem gente que acredita, né? Agora está tendo sonho que o Brasil estava sem direção, e no sonho dela o carro estava sem ninguém, aí de repente Flávio Bolsonaro, enfim. Isso é para vocês verem coisas que acontecem aqui no nosso país. Mas nós vamos ajudar a desmascarar muitas dessas criaturas, né? Agora, o neto do ditador, ele fez profecias antes da reunião de Lula com Trump. E errou as profecias todas, só que tem um negócio. As profecias dele, segundo o que ele diz, são baseadas, né, em informações que ele recebe do Congresso americano, da Casa Branca, dos assessores de Donald Trump. Então, seriam informações infalíveis. Mas depois da reunião de Lula com Trump, o que se viu é que ele é um falastrão, ele é um mentiroso. É uma pessoa também que engabela um monte de gente, mas ao invés de conseguir os dízimos em igrejas, ele consegue ali, graninha nas picaretagens que ele anuncia também, né? E aí não dá para a gente aliviar. Mas vamos ver o antes e o depois que aconteceu? Vamos ver aqui a foto de Trump com Lula, uma foto que ninguém viu ainda, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês em primeira mão. Vamos lá. Fazem diferença no quanto o programa será assistido e você vai ver coisa aqui que você não vai ver em nenhum outro lugar. Meses e meses do Lula falando mal do Trump. Ele finalmente teria conseguido, e a gente vai falar os bastidores maravilhosos sobre como isso aconteceu, marcar a tão sonhada reunião que ele prometia ter com o Donald Trump, e agora, o que tudo indica, ele virá, sim, aos Estados Unidos encontrar com o presidente americano. Mas, entendam, quando eu digo que o Lula ficou todo esse tempo todo falando mal do Trump, não é uma força de expressão, e também não foram casos isolados. Deixa eu explicar para vocês, eu sempre faço isso no Paulo Filho do Show, refrescar a sua memória para você entender o que eu quero dizer. Por exemplo, há pouco menos de um mês, no dia 8 de abril, o Lula chamou o Trump de imperador e disse que ele passa o dia inteiro no Twitter. O Lula não mentiu. O Lula não estava contando mentira, mas vamos lá, né? Para ele é ofensa. Isso foi no dia 8. 2 dias depois, no dia 10 de abril, o Lula voltou a falar do Trump e disse que se o Trump soubesse da descendência de Lampião dele, ele tomava muito cuidado. Ele ainda acrescentou, ameaçando, dizendo que o Trump ameaçava todo mundo e que quem tem guerra deve ir para o outro lado do planeta. Do lado da China, talvez. Isso foi no dia 10. Não se passaram nem 4 dias. Mexer com descendente de Lampião,
de fato, se o Trump não tem muito manejo com facões, realmente é para ter cuidado, né? Que no dia 14 de abril, o Lula disse que os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, é o maior poder bélico do mundo, é a maior tecnologia, mas isso não é pelo autoritarismo do presidente. Chamou Trump de autoritário. Um dia depois, no dia 15 de abril, o Lula usou a briga entre o Trump e o Papa Leão XIV para rotular o Trump como um poderoso que se julga como uma divindade a ser adorada pelos simples mortais. Isso foi na esteira de uma polêmica grande da treta do Trump com o Papa, onde o Trump logo depois fez a bobagem de colocar uma foto dele de Jesus Cristo, que depois ele disse que não... Gente, o cara vai falando uma infinidade de verdades que o Lula andou falando, uma atrás da outra, né? E aí o seguinte, mais à frente, o que se vê na fala da criatura são coisas como essa aqui. Americana fazer paz, produzindo alimento e irrigando o mundo. Essa foi só uma coletânea de mais de, em 15 dias, 2 semanas, mais de 15 vezes onde Lula difamou Trump. Pode ter certeza, as autoridades americanas estão cientes, municiadas e de posse de uma coletânea até mais completa do que essa que eu estou mostrando. O que ele está querendo dizer aí? Que ele levou informações para queimar o presidente Lula. Ele levou esses papos todos aí para mostrar que o Lula estava fazendo muito enfrentamento por trás, né? Mas na hora H o Lula não faria nada, né? Mais ou menos isso. Programa de hoje. Porque o meu ponto aqui foi só dizer para vocês que o Lula passou todo esse tempo fazendo antagonismo ao Trump, dizendo que ele se achava um deus, dizendo que ele governava pelo Twitter, que ele estava empreendendo uma guerra ilegal contra o Irã, que ele estava interferindo, que o Trump só queria guerra, que ele se achava uma divindade. Tudo verdade que Lula falou. Mesmo depois de tanto latir e falar mal do Trump, o Lula vem, pelo menos ao que tudo indica, aos Estados Unidos. Tudo indica não, ele foi, né? Tá, as fontes aí tá meio capenga, hein, meu amigo? Tá, tudo indica Lula iria. E é evidente que, diante dessa incoerência, deve haver um motivo muito válido que justifique a vontade do Lula em se reunir com o Trump. Mesmo passando todo esse tempo falando mal do Trump, o Lula está desesperado por uma reunião com o Trump e chamou e gastou todas as cartas que ele tinha na manga para conseguir essa reunião especificamente para essa semana. E segundo o que eu apurei, quais motivos seriam esses? Bom, são 2 assuntos fundamentais que o Lula viria tratar com o Trump nos Estados Unidos, segundo a minha apuração. O primeiro deles é uma informação que eu recebi. De novo, então, levem aqui em consideração que o que eu estou apurando aqui são fontes que me passaram essas informações, e eu Deve ser as mesmas fontes da Malu Gaspar. sempre dou o grau de certeza ao meu público. Essas são fontes confiáveis, que me deram essas informações que o Trump e Lula tratariam de 2 assuntos do lado de Lula. Lula viria aos Estados Unidos fazer um anúncio, e por isso ele viria com o Dário Durigan, ministro da Fazenda, um anúncio na área econômica, mais especificamente um anúncio no setor de minérios, de terras raras, de uma parceria com os Estados Unidos. E aí, Só que o ministro da Economia não tem nada a ver com isso. É o ministro das Minas e Energia. Mas... isso mesmo que você está me ouvindo. É isso mesmo. Segundo essas minhas fontes, o sujeito da esquerda, que acusa o Flávio Bolsonaro de ser entreguista, está vindo aos Estados Unidos para anunciar um acordo que entrega as riquezas naturais do Brasil para o malvadão Donald Trump e os Yankees americanos. Mas é muito alucinado, né? Aí mais na frente ele diz, então ninguém pode acusar o Flávio de ser entreguista, porque entreguista mesmo é o Lula. Mas o que o Lula fez? O Lula prometeu alguma coisa, ele garantiu no decorrer do vídeo que o Lula iria entregar terras raras, iria para esse caminho. E o que o Lula foi lá dizer foi exatamente o contrário. Olha só, não tem molezinha não, senhor Donald Trump. Aliás, o Congresso Nacional está aprovando uma legislação que garante a soberania nacional sobre a exploração do nosso território, do nosso subsolo, como diz a Constituição Federal. Mas vamos ver nas próprias palavras de Lula. Crítico porque a China, porque a China, porque a China, porque a China. Eu disse ao presidente Trump que nós não só fizemos uma coisa extraordinária, aprovando na Câmara ontem, sabe, a lei sobre a questão do minério crítico, como a aprovação de um conselho sobre a coordenação da presidência da República, tratando a questão do minério crítico como uma questão de soberania nacional, para que a gente possa compartilhar o potencial do Brasil, que ainda é pouco conhecido, porque nós só temos conhecimento de 30% do nosso território, e agora nós temos a obrigação de termos conhecimento de 100% do território, a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Com quem quiser fazer investimento no Brasil, não é com os Estados Unidos, não é entregar as terras raras para os Estados Unidos. Aliás, o presidente da República ele nem tem esse poder, né?
porque a Constituição Federal faz esse veto. O presidente teria que implementar uma reforma constitucional para poder entregar alguma coisa especificamente para algum país, né? Fora do interesse nacional. O que não aconteceu e não acontecerá. Mas vamos ver o que o Lula diz mais ainda sobre isso. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, sabe, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essas terras raras nos oferecem, estão sendo convidados para ir no Brasil. Pronto, qual a dúvida? Tá claro isso. Aliás, senhor Paulo Figueiredo, isso que o presidente Lula falou foi entregue por escrito para o presidente norte-americano. Então, olha, as fontes estão ruinzinhas demais, né? E isso é permitido pela regulamentação que foi feita na lei aprovada ontem, que deve ser aprovada hoje no Senado. Seja... Então, senhor neto do ditador, foi mal, né? E aí o seguinte, depois dessa conversa toda do Lula com o Trump, já está circulando pelas redes sociais uma foto do Trump que ninguém tinha visto, eu vou compartilhar com vocês, né? Tá aqui, ó. Em 30 minutos depois da conversa com o Lula, é claro que é uma foto montagem, né? Mas aqui, o Trump andando em Salvador com um bonezinho vermelho com a estrela, né, imitando meio Che Guevara, com a camiseta do MST, de bermudão, sandália, enfim, tranquilaço, né? Cheio dos colares aí. É mais ou menos isso. Ó. Depois de meia hora, a situação já tinha sido totalmente modificada, né? Para aumentar o desespero do bolsonarismo, o cara que estava sendo cotado para ser o vice do Flávio Bolsonaro está muito encalacrado, o senhor Ciro Nogueira, toda hora está parecendo uma capivara maior, e os aliados do Flávio Bolsonaro, que eu já mostrei para vocês, doutor Luizinho, defensor de Bete, essa gente aí que o pastor Otônio de Paula o tempo todo está chamando de Orcrim, de quadrilha, essa gente toda conectada, enfim, todas essas figuras aí estão tentando voltar ao poder aqui no Brasil, né? O Flávio Bolsonaro apoiando aqui um personagem que ninguém conhecia, eu sou Márcio Canela, vamos falar dele aqui de outras figuras, vamos ver. Lá do Rio de Janeiro, estou aqui para reafirmar o nosso apoio integral, 100%, ao meu amigo Márcio Canela, como pré-candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Ele atualmente é prefeito de Belfor Roxo. Olha só, depois eles dizem, olha, não, eu disse, mas não disse, né? Essa foto aqui, eu mostrei para vocês mais cedo, tá o Márcio Canela, que está sendo acusado pelo garotinho de grupo de milícia, coisa pesada pra caramba, tá? Mas ali com ladrões, ex-ladrões, futuros ladrões, né? Que serão condenados, mas do lado do Canela ali está o Rueda, o presidente do União Brasil, né, que eu esqueci de comentar com vocês, o doutor Luizinho está escondidão ali atrás, mas são figuras aí, e todas elas ungidas pelo Silas Malafaia, né? Olha só, gente, a primeira Orcrim do planeta, né, que tem ali um pastor exclusivo para ficar ungindo essa gente toda. Pedreira era da família de presidente do PL do Rio de Janeiro, vende material para obras contratadas por Douglas Ruas, no Rio de Janeiro. Eu mostrei para vocês mais cedo, né? A empresa desse aqui, da família de um deles, o Altineu Cortes, né? Com o Ruas do lado. Gente, é muita safadeza, é muita cara de pau dessa gente. Presidente do União Brasil vira alvo de investigação sobre PCC, matéria da CNN. Polícia Federal inclui presidente do União Brasil em investigação sobre esquemas de PCC. Essa turma da fotografia aqui, ó. Olha que turma bacana que o Flávio Bolsonaro está querendo colocar no poder federal e poder estadual, né? Junto com os profetas, né? As pessoas que fazem as profecias do campo religioso e os que fazem profecias no campo da política. Tudo vigarista. Mas olha só, gente. Nós vamos exercitar muito esse sentimento de desmascarar vigaristas, né? Bom, tenha um ótimo final de dia, a gente volta no nosso próximo Portal do José. Olha o abaixo-assinado aí que está no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Um grande abraço, tchau!